Processos práticos de cultivar orquídeas, na palavra de um especialista. Texto de Maria Tereza Cavalheiro, publicado no jornal Gazeta, São Paulo, sábado, 16 de maio de 1964. Laélia purpurata, existente só no Brasil, conhecida por Rainha do Sul. Há uma foto. Dr. Adolfo Souza Grota e sua esposa, Dona Irene, mostram à redatora Maria Tereza a magnífica obra de Roesny, Iconografia de Orquídeas do Brasil. Da série No Mundo Exótico das Orquídeas 4, Processos Práticos de Cultivar Orquídeas, na palavra de um especialista. Apesar do médico oftalmologista exercendo a profissão há longos anos no Hospital do Juqueri e agora no de Vila Mariana, o Dr. Adolfo Souza Grota tem outra especialidade, a que se dedica com especial desvelo. É profundo conhecedor de orquidáceas, classifica-se num relance. Conhece-lhes todos os segredos, todos os nomes, tem memória prodigiosa, possui vasta coleção em sua residência, a Rua Cotoxó, onde fomos encontrá-lo em companhia de Dona Irene, a esposa que também participa do hobby. Diretor técnico da Sociedade Bandeirantes de Orquídeas, tem o Dr. Grota um livro, O Prazer de Cultivar Orquídeas, todo documentado com fotografias, quase inédito, com alguns capítulos publicados na revista Orquídea, no Rio. Para seu uso, traduziu 3 obras: The Orchids, A Scientific Survey, de Carl L. Whitner, Orquídeas para Aficionados, de Yanes, e Orquídeas da Colômbia, de Ospina. Orquídeas o ano todo. Dr. Grota observou desde logo que não se deve confundir orquídeas com parasita. A primeira tem vida própria, pode prender-se à árvore, mas não vive dela. Em qualquer mês do ano pode-se ter orquidáceas em flor. Basta saber escolher as plantas. Entre as mais conhecidas, citou a Laélia xantina, que viceja em janeiro, Laélia crispa em fevereiro, Cattleya labiata, variedade outonalis, em março, Laélia pierini em abril, Cattleya valquiriana em maio, Sopronites coccineia em junho, Laélia jongueana, hoje bastante rara, em julho, Cattleya lodigeste em agosto, Cattleya intermédia e Cattleya ametistoglossa em setembro, Cattleya warneri em outubro, Laélia purpurata em novembro e Laélia tenebrosa em dezembro. Com mais ou menos 200 plantas, pode-se ter uma bela coleção com flores o ano todo. Antúriums, filodendros e outras plantas servem para entremeá-la, ajudando a formar um conjunto agradável. 2 rainhas rivais. Perguntamos ao Dr. Grota sobre as orquídeas de perfume mais acentuados. Destacou a Epidendrum fragrans e a Cattleya labiata, variedade autumnalis, considerada por muitos a melhor espécie do continente, conhecida como a Rainha do Norte, lilás e outros tons de púrpura, apresentando grande número de qualidades finas.
explicou que todas as orquídeas exalam perfume numa determinada hora, porque atraem nesse momento os insetos apropriados à fecundação. Falando da beleza das orquídeas, pôs em relevo a Laélia purpurata de suave lilás, com labelo cor de púrpura. Chamada Rainha do Sul, de cultura simples por ser planta rústica, contou que entre os gaúchos e os nossos irmãos do norte, afeiçoados dessas plantas, existe até uma certa rivalidade, pois cada um quer para si o título de possuir a mais bela orquídea. Como cuidar das orquídeas? No Brasil, somos favorecidos por um material ótimo para a cultura de orquídeas, o xaxim. Usando-se também cascas de madeira picada. Dado o nosso clima, podem ser facilmente cuidadas sem estufas enripados. Devem ficar em lugar abrigado, onde não recebam muito sol, ainda que ventilado. No calor, podem ser regadas cada 2 dias. No inverno, uma vez por semana ou mesmo cada 15 dias. Com o tempo encoberto, não se rega muito, porque a água quase não se evapora. Os adubos podem ser orgânicos, como esterco de galinha seco ou diluído, ou inorgânicos, como o Hiponex e o Orofosfaca. Ainda que estejam boas, convém que as plantas sejam pulverizadas uma vez por mês com inseticidas. Pragas e doenças. Todo vegetal colhido na mata deve sofrer limpeza e desinfecção. As plantas podem adoecer por um erro de cultura, excesso de umidade ou contaminação de tesouras. Existem cerca de 300 doenças a vírus, algumas de difícil cura, que atacam não só as orquídeas, como as plantas em geral. Nas orquidáceas, essas doenças são de 18 a 30 tipos e se identificam por várias maneiras: manchas e enrugamento das folhas, faixas por anéis, desdobramento das cores das flores. Apesar do vírus, a planta pode continuar a produzir flores, mas se torna feia. O único meio de salvar uma planta fina é, então, fazer a reprodução por sementes, porque por esse meio o vírus não se transmite. O sistema do plantio por mudas, destacando-se um pedaço de uma planta já em cultura clone, é o mais simples. Hibridação e polinização. Falando de hibridação, disse o Dr. Adolfo Souza Grota que a polinização cruzada é feita colocando-se as políneas de uma planta no estigma da outra. Na autofecundação, isto se dá na mesma flor. Há insetos que fazem polinização cruzada, assim como os pássaros, a exemplo do beija-flor. Até a formiga e a lesma são tidas como polinizadores. Para a produção de orquídeas híbridas através de sementes, há o processo simbiótico, colocando-se a semente no substrato da planta-mãe, e o assimbiótico, que é feito em frascos ou tubos numa descoberta de Knudson, nos Estados Unidos, que provocou grande desenvolvimento no comércio de orquídeas híbridas. Biblioteca especializada. Nosso entrevistado possui vasta biblioteca sobre a nossa flora, com muitos livros raros e esgotados, como o álbum de orquidáceas, de Roene, o primeiro que recebeu de presente há 30 anos, quando começou a se interessar pelo assunto. Mostrou-nos o Dictionnaire des Orchides Hybrides e Bonhoeffer, editado em 1895 em Paris, Les Orchides, de Bois,
de 1893, Culture des Orchidées, de Dubuisson, 1928, Genera et Orchidarum Novarum, de J. Barbosa Rodrigues, 1882. Entre os mais preciosos está a Iconografia de Orquídeas do Brasil, de Roene, que dedica algumas páginas a motivos florais para tapeçarias, vitrais, pratos, selos, salvas, baixo relevo em terracota e ladrilhos que poderiam ser muito bem aproveitados. Dr. Grota inclui João Barbosa Rodrigues entre os maiores classificadores de orquídeas do mundo, ao lado de John Lindow e Reichenbach Filho. Lembrou que a botânica nunca foi tão valorizada como no tempo do Império, em que 600 contos de réis naquele tempo uma fortuna foram concedidos para os trabalhos da flora brasilienses, Stefan Martius e Spix. Já o herbanário do grande cientista foi depois disseminado por outros centros de pesquisa do mundo e o original de sua obra mais importante sobre orquidáceas com estampas perfeitas à mão ficou desaparecido. Ao observarmos o peso da iconografia, Dr. Grota recordou que na Inglaterra se editou um livro de Reichenbach Imperalis, de 100 exemplares, cada um com 35 quilos. Curso sobre o cultivo de orquídeas. Dr. Adolfo Souza Grota vai realizar na SBO, dentro em breve, um curso sobre a cultura de orquídeas, às terças-feiras, às 20 horas, o qual poderá ser franqueado por sócios e não sócios da entidade, em sua nova sede, a Rua Venceslau Braz, 78.